abrir as suas Bíblias, por favor, ainda sentados mesmo lá em Romanos, no capítulo 6. E eu vou explicar para os irmãos uma coisa. Um amigo meu e irmão na fé levantou para mim essa questão da escravidão, se somos escravos de Cristo no sentido literal dessa palavra. E eu disse a ele que sim, e expliquei algumas coisas, mas aí o Espírito Santo tocou no meu coração para pregar a respeito disso. E se for possível, se o Senhor nos permitir gravar, depois entregar para ele como uma orientação, uma resposta da pergunta que ele me fez. Então, agora sim, por favor, vamos ficar de pé. Romanos capítulo 6, versículos 16 até 23. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina à qual fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ponha, por favor, a mão sobre a Escritura. Senhor, queremos entender estas coisas. Permita, Senhor, que a Tua palavra fale-nos sobre isto agora e que o pregador não seja impedimento para o Teu Espírito Santo trabalhar nesta noite mais uma vez. Abençoa-nos, Pai, com a Tua palavra, com o entendimento da Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, pode assentar-se. Dois verbos se destacam no Velho Testamento e no Novo Testamento, no Velho e no Novo Testamento. Dois substantivos se destacam, um no Velho Testamento e outro no Novo. Trata-se do que se refere à escravidão. No Velho Testamento, por 760 vezes aparece o termo ebed, que significa escravo ou servo. No Novo Testamento, a palavra que aparece é doulos ou duros, palavra grega que também significa escravo. Há outras palavras que aparecem com o significado de servo, de criado, mas a palavra
destaca é doulos ou dulos, escravo. Esta palavra ela é utilizada de duas formas, estas palavras, perdão, são utilizadas de duas formas, tanto a do Velho quanto a do Novo Testamento. Elas são utilizadas no que se refere à escravidão entre homem e homem, ou seja, quando um país conquistava outro país, o país conquistado cedia mão de obra gratuita para esse país conquistador. Ora, a mão de obra gratuita nada mais é do que o sentido de escravidão. Escravidão é mão de obra gratuita, é a ausência de vontade, a ausência de tempo, a ausência de querer, a ausência de circunstância. O escravo não tinha nada disso, não tinha vontade, não tinha tempo, não tinha querer e não tinha circunstância. Ele tinha que fazer o que o seu conquistador lhe mandava, sob pena de ficar enjaulado, acorrentado, separado, sem alimento, sem benefícios, ou até mesmo açoitado ou morto. Aquele que se relacionava com o escravo tinha por nome amo, e o escravo não podia tratá-lo por outro termo que não o termo amo, meu amo. Então era: meu amo quer que eu faça, meu amo quer que eu sirva, meu amo quer que eu leve. E o escravo só tinha este termo para se dirigir a qualquer pessoa daquela família a quem ele pertencia. Todas as outras pessoas eram senhores, e aquela família se constituía só de amos. Ninguém tinha nome, nem o pai, nem a mãe, nem o filho, nem a filha. Todos eram para este homem amos. Está entendido pelos irmãos? Amém? Pois bem, o outro significado de escravo era aquele que se dava figurativamente por conquistado por Yahvé. Então pegou-se a figura humana do conquistador humano e atribuiu-se a Yahvé, aquele que se entendia, que se sentia, que se dava por conquistado, atraído, como diz Jeremias. Jeremias usa os termos atraído, conquistado e vencido. E Jeremias chega a dizer para o Senhor: Senhor, eu não queria falar nada disso, tudo isso que eu tenho que falar é muito difícil, não está no meu coração força para falar isso, mas tu me conquistaste, tu me venceste. Então ele se dava por escravo e, em consequência disso, o nome sagrado de Deus, que é Yahvé, recebeu o acréscimo da palavra Adonai, que é amo, e se tornou o Senhor. O Senhor, que aparece na Bíblia, nada mais é que a palavra hebraica meu amo. Adonai é o amo, e Yehoá é meu amo, meu dono, meu Senhor. A palavra, o nome que aparece na Bíblia, por exemplo, Adonias, significa Yahvé é meu dono, Yahvé é meu Senhor, é meu amo. Como os irmãos estão percebendo, o casamento é perfeito. Não há que se destacar nenhuma característica entre uma e outra situação. Assim como o conquistado numa guerra perdia sua vontade, seu querer, seu tempo, sua disposição, sua circunstância, o que quer que fosse, aquele que se entregava
Soberania era: a partir de hoje, eu sou teu amo. Está a minha obrigação, está na cláusula que se refere a mim como obrigação, te dar proteção, te dar alimento, cuidar da sua vida, cuidar da sua prole, te dar lugar de dormir, te dar lugar seguro. Eu cuidarei de você. Compete a você ser meu escravo, fazer aquilo que lhe mando, na hora que lhe mando, do jeito que lhe mando, sem contestar, sem acrescentar, sem retirar, sem retrucar, sem nada, porque você está assinando um contrato comigo. Te dou tudo, te cuido, te guardo, te zelo, te protejo, te alimento. Você me serve quando eu mandar. O servo dizia: amém e amém. E se estabeleceu em Israel, lá em Êxodo, no capítulo 21, dos versículos 2 até 6, um fecho para esse relacionamento entre senhor e escravo. Esse fecho era o seguinte: em Israel, ninguém podia ser escravo de um judeu por mais do que 7 anos. Quando dava 7 anos, o dono do escravo era obrigado a despedir aquele escravo. Livre, totalmente livre. Mas, se o escravo tivesse uma esposa nesse período em que pertenceu a esse ano, se ele tivesse filhos nesse período em que pertenceu a esse ano, quando ele saísse, quando o dono deixasse ir, ele tinha que ir, mas deixar a esposa e os filhos aqui com esse ano, porque deu os 7 anos dele e ele está livre. Mas a palavra que a Bíblia diz é que ele sai forro, mas vazio. Então, se ele amasse muito a esposa, os filhos, ou se ele amasse esse Senhor e não quisesse sair de debaixo da servidão desse Senhor, ele ia com o seu Senhor aos juízes da terra. E aqueles homens iam à entrada da cidade, à porta da cidade, e pegavam uma sovela e faziam um furo na orelha daquele escravo e colocavam um pendente na orelha daquele escravo. A partir daquele ato daquele escravo que ele pediu para fazer isso, aquele escravo se tornava escravo desse Senhor para sempre. Nenhuma lei mais tiraria esse escravo da servidão desse Senhor. Pois bem, na Bíblia, a mesma circunstância é apresentada a Deus. Quando um escravo de Deus recebe a marca do Senhor, ele não tem mais como sair forro, como sair livre, porque ele tem uma marca que significa que ele escolheu ser servo para sempre. Essa marca no Velho Testamento ainda não tinha sido dada por Deus aos homens, mas no Novo Testamento esta marca se chama selo. E esta marca na vida daquele que se declarou interessado em servir ao Senhor é o Espírito Santo de Deus. Quando Deus marca alguém com o Espírito Santo, ele não pode mais sair da servidão de Deus, porque ele foi marcado com a joia mais preciosa com a qual Deus podia marcá-lo. E ele não tem agora mais como se rebelar contra esse Senhor, ou dizer não vou fazer, ou não quero fazer, ou vai ser no meu tempo, ou é do meu jeito, ou eu não gosto do que tu estás fazendo. Ele tem só que baixar a cabeça e falar como Maria: ouço e obedeço, faça-se em mim conforme a vontade do Senhor. Foi o que ela fez. Estão compreendendo até aqui? Amém? Em que condição isto nos coloca? Ora, não é difícil compreendermos que toda vez que aparecer na Bíblia a palavra servo de Deus, a palavra servo está se referindo a alguém
de transferência em que eu seja meu. Dá para compreender isso? Eu estou aqui, debaixo da sombra desse púlpito aí, debaixo do pecado. Vem Jesus e cobre tudo isso aqui, cobre o pecado, cobre tudo. Então Jesus cobriu o pecado e a mim que estava debaixo do pecado, me tirou de debaixo do pecado e me carregou debaixo da sua sombra. Em nenhum momento eu fui meu. Saí da escravidão do pecado para ser escravo de quem me libertou. Só para finalizar, é a mesma condição que Paulo diz aos Gálatas. Escutem, Gálatas. Vocês não sabem que a carne guerreia contra o Espírito e o Espírito guerreia contra a carne para que vocês não sejam de vocês mesmos? Porque a carne quer que vocês a obedeçam e o Espírito Santo exige obediência, de modo que ou sois da carne ou sois do Espírito. E o mesmo Paulo fala aos Romanos: ou tu és da carne para fazer as obras da carne, ou tu és do Espírito e estás justificado por Jesus Cristo no Espírito. Compreendem, irmãos, que a nossa situação é de escravidão? Qual é a dúvida que poderia haver no meio cristão? Então vamos pegar a escravidão, da qual já falamos, eu creio que deu para entender, e vamos colocá-la agora aqui na massa crescendo, né? Já levedamos, já botamos o fermento, esse bolo está crescendo aqui. Eu vou tratar de uma outra palavra que nada tem a ver com essas duas palavras, ebed e doulos, escravo, serviçal. A Bíblia apresenta no Novo Testamento uma terceira palavra. Ela também é traduzida na nossa Bíblia, no nosso idioma, por servir. Mas é um servir voluntário. É um servir de coração para coração. É um servir por salário. É um servir por amor. É um servir de qualquer forma, mas não uma escravidão. Esta palavra do Novo Testamento é justamente a palavra diáconos. O nosso diácono, que serve à mesa, que serve a ceia do Senhor, que coopera no trabalho da igreja. A palavra diáconos, a palavra grega, significa um servidor voluntário. Ele não está escravizado, porque a Bíblia diz, Paulo diz aos Gálatas: Jesus já te libertou, não te faças escravo de homem nenhum. Então eu, como pastor, não posso eleger escravos, eu tenho que eleger diáconos, pessoas que de livre e espontânea vontade, sem qualquer pressão, sem qualquer sujeição, sem qualquer humilhação, façam aquilo de coração para crescimento da igreja. Então está lá no capítulo 6 de Atos, que eles são eleitos para servir. E aí os escritores do Novo Testamento pegam a palavra diáconos, e toda vez que você encontrar no Novo Testamento um irmão servindo ao outro, a palavra é diaconia, diáconos, serviço de amor, serviço voluntário. Um irmão nunca será escravo do outro, é sempre um diácono do outro, é sempre alguém que serve por amor. São dois iguais em que um serve ao outro. Eu te sirvo em oração, você me serve em edificação, eu te sirvo no empréstimo financeiro, você me serve de uma outra forma, faz um bolo gostoso para mim. A gente se serve um ao outro amorosamente, porque somos irmãos na fé, porque somos irmãos no propósito. Algum dos irmãos confundiu esses termos? Ficou alguma confusão? Do escravo com o diácono? Tem qualquer confusão?
Eu penso que não há qualquer confusão. Então, na Bíblia, fechando esse ponto, toda vez que se fala, sirva seu irmão, você está aí para servir seu irmão, a palavra, embora o verbo servir esteja sendo usado, a palavra original é sempre diáconos. Quando alguém na Bíblia disser, sirva ao Senhor, eu sou servo do Senhor, você é servo do Senhor, essa palavra é sempre doulos, escravo. É por isso que Tiago, o irmão do Senhor Jesus, escreve: Tiago, servo do Senhor Deus, servo, ou seja, escravo do Senhor Deus, do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo escreve aos Romanos e diz: Paulo, servo, ou seja, escravo de Jesus Cristo. É por isso que Pedro, na sua carta, escreve: Pedro, escravo de Jesus Cristo, escravo de Deus. Pronto, está fechado o pacote. Qual é a dúvida que existe no meio cristão? É que as pessoas estão entendendo, meus irmãos, o serviço a Deus como diaconia. Estão entendendo o serviço a Deus como uma questão da minha escolha, como uma questão do meu tempo, como uma questão do meu querer. E essa interpretação não existe na Bíblia. Eu sou escravo de Deus, eu faço o que Ele manda. Mas hoje, irmãos, o evangelho que está sendo pregado, primeiro transformou o nosso relacionamento com Deus em diaconia. Eu faço se eu quiser. Depois, agora, as novas versões dos novos evangelhos transformaram Deus no nosso dulos. Deus é o nosso escravo. Ele tem que curar, Ele tem que abençoar. Porque em nós ainda usamos fórmulas impressionantes. Porque tu prometeste na tua palavra, então tu tens que fazer. Ou seja, a palavra que Ele gerou para nos dar vida é agora usada contra Ele, para Ele ser obrigado a nos passar a mão na cabeça. E é este o evangelho que está no mundo, onde pessoas pensam, onde pessoas não conhecem a palavra, não conhecem os termos, não conhecem o grego, não conhecem o hebraico, e ficam dizendo que podem entrar e sair da vontade de Deus quando bem entenderem, mas não podem. Ninguém pode fazer o que Deus não manda, e ninguém pode deixar de fazer o que Ele manda. Nós somos escravos do Senhor. E Paulo diz que nós somos escravos com essa expressão: graças a Deus. Versículo 17 do capítulo 6 de Romanos. Graças a Deus. Ele diz: graças a Deus, porque vocês eram servos do pecado, mas agora estão obedecendo de coração a doutrina a que vocês foram entregues. Ô irmão, é aquele escravo que se deixou marcar. Ele obedece ao mesmo tempo porque é a lei, mas é de coração porque ele ama aquele Senhor e ele diz: esse é o Senhor que eu vou servir minha vida inteira. Eu sou escravo dele, o Senhor pode mandar que eu obedeço. No domingo aqui, o pastor Júlio levantou a questão de Oséias, uma mensagem maravilhosa. Quem não esteve no domingo deverá assistir o vídeo, uma mensagem maravilhosa. E ele viu ali a condição em que Deus colocou Oséias. Vai tu agora e casa com uma mulher de prostituições. E Oséias falou assim: não, Senhor, porque é o seguinte, eu entendo. Não, ele foi e casou, porque ele é escravo do Senhor.
vai e repreende teu filho. Irmã, não tem o que piscar, vai e repreenda teu filho. Vai e desfaz esse negócio, assim diz o Senhor. Vá lá e desfaça esse negócio. Mas Senhor, eu investi aí o dinheiro de um carro, agora eu não posso voltar atrás. Vai tu lá agora e desfaz esse negócio. Você é meu escravo. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Então vivemos num século caracterizado por isso aqui. A palavra que Paulo usa nos versículos 16 e 17 é obediência. Quem é escravo obedece. Mas o nosso século é caracterizado pela absoluta falta de vontade de obedecer a Deus. Mas não resta essa escolha àqueles que são do Senhor. A única opção que nos resta é dizer: Senhor, somos teus servos. Senhor, faremos o que tu mandares, porque sabemos que tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Sabemos que tu enxergas onde não enxergamos. Sabemos que tu conheces o caminho no começo, no meio e no fim ao mesmo tempo. Então, Senhor, embora isto agora esteja nos parecendo confuso, mas a tua ordem não pode ser recusada, porque é a ordem de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que sabe o que está mandando, e nós temos que crer e obedecer pela fé. É isso que Paulo está falando. E está dizendo, o último argumento dele é versículos 20 em diante. Ele vai usar o argumento da consequência. Esse argumento é interessante, irmãos. Quem está vivendo um evangelho em que nós somos amiguinhos de Deus, parentes próximos, chegadinhos de Deus, fazemos o que nos dá na telha quando achamos que devemos, vivemos no pecado e classificamos o pecado como se pecado não fosse. O evangelho dessas pessoas vai nesse meio bonzinho, mas haverá um dia de consequência. E Paulo diz: não se deixe enganar, servo de Deus, servo de Deus. Há um dia de recompensa, há um dia de consequência que o Senhor tem já determinado. E ele diz: primeiro ele argumenta sobre o passado, comigo e com você. Quando você, meu amado, era servo do pecado, não tinha que obedecer à justiça. Quando você era servo do mundo, não tinha que obedecer a Deus. Você veio para Deus, não foi para ficar em continuidade de obediência ao pecado. Porque quando você era servo do pecado, não tinha obrigação nenhuma com Deus. Agora que você veio para Deus, não tem mais obrigação nenhuma com o pecado, e tem todas as obrigações com Deus. E dentro dessa argumentação ele diz: que frutos, irmãos, se pode colher da desobediência a Deus? E ele está dizendo, argumentando com os romanos: não é verdade que toda vez que vocês obedecem ao pecado, que vocês desobedecem a Deus, só resta para vocês vergonha? Ô irmão, minha irmã, fale a verdade. Quando nós pecamos, o que resta no nosso coração? O que a consciência traz no nosso coração? Vergonha. E Paulo diz: esse é o único fruto que um cristão pode colher de uma vida de desobediência a Deus. Vergonha. Daí, presbítero Luiz, daí diaconisas presentes, diaconisa presente, nós entendermos que pastorado é andar com uma faca no coração, é andar com uma faca no pulmão.
Porque o pecado nos rodeia, tentando derrubar a igreja através da nossa vida. E ai de nós, líderes, e ai de nós, pregadores, se não andarmos rigorosamente naquela linha. Porque, irmãos, quem quer pregar obediência tem que ser obediente. Veem como é difícil minha situação? Veem como é difícil subir aqui? É difícil, irmãos, porque eu tenho que dizer ao pecado todo o tempo: você não manda mais em mim, eu sou escravo de Deus, você não pode tentar me envolver, tentar me enredar, tentar me lançar, eu sou escravo de Deus. Mas se assim é no púlpito, assim é na igreja. A tua luta é a mesma que a minha. A diferença é só que eu estou no púlpito, mas a tua luta é essa. Porque se cair, só te resta a vergonha. A vergonha, irmãos. Certa vez alguém disse que o diabo instiga muito a fazer, mas não tem nenhum interesse em esconder. E essa é uma tática terrível. Ele instiga muito Eva a comer o fruto, mas não tem nenhuma intenção de dizer para Deus: ela comeu sem querer. Pelo contrário, saibam que o diabo anda com um megafone e me tenta e te tenta para voltarmos à escravidão do pecado, cochichando no ouvido, mas o megafone está na mão direita. E para quando é, pastor Eduardo? Para assim que você passar a mão numa maçã na feira e botar no bolso. Assim que você fizer isto, uma mulher que não tinha nada a ver com a tua vida, que vai passando na rua, vai dizer: está roubando uma maçã, e é crente. O mesmo diabo que me instiga a roubar a maçã, aguça os olhos da mulher que vai passando, porque ele está interessado em te fazer cair, mas não está nem um pouco interessado em esconder tua queda. De modo, irmãos, que o cristão cair será sempre vergonha. De quanta coisa me envergonho na minha vida, irmão. E não digo isso aqui para enriquecer a pregação, não. Digo isso aqui como uma confissão diante dos irmãos. Quanta coisa na minha vida me envergonha. Mas posso dizer isso pelo menos com conforto, se é que há conforto nisso, de que todos nós somos da mesma natureza. Quanta coisa te envergonha, meu irmão, minha irmã. Mas a palavra maravilhosa que Deus dá é que podemos lançar a vergonha fora. Porque o salário do pecado é a morte. Mas se pegarmos esse salário, eu vou pegar a chave do meu carro agora, para ela simbolizar o pecado. O salário do pecado que está no nosso bolso é a morte. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna. Se a tua mão lançar fora o pecado, Ele põe na tua mão a vida eterna. Se a tua mão lançar fora a vergonha, Ele põe na tua mão o cajado de volta. Quantos pastores estão precisando largar a vergonha que carregam na mão, para que Deus lhes dê de volta o cajado? Porque eles estão servindo a mamon, estão servindo ao dinheiro, eles não têm o cajado de Deus na mão, eles não são escravos de Deus coisa nenhuma. Onde já se viu um escravo de Deus ter 50 milhões de reais? Onde já se viu um escravo de Deus ter fazendas e as ovelhas da igreja dele não terem campanha do quilo, não ter feijão para comer em casa, e ele está pouco se lixando para
escravo é o que serve a todos, por amor daquele a quem ele serve. Quando você chega na casa de um homem que tem um escravo, aquele homem que tem um escravo diz para o seu escravo: traga um suco para ele. Deixa eu lhe perguntar, eu vou ser o escravo da casa. Você está chegando nesta casa aqui, e o dono desta casa aqui disse para mim: dê um suco à minha filha Ana Célia. Deixa eu lhes perguntar, eu sou escravo da Ana Célia? Mas o que o dono da casa mandou? Dê um suco para minha filha Ana Célia. Vou obedecer ou não? Então, quando você for diácono do seu irmão, se não for diácono porque ama o seu irmão, pelo menos seja diácono porque o Senhor te manda ser. Eu sirvo o meu irmão porque eu amo, mas sirvo porque o meu dono manda servir. Eu sou pastor porque amo abençoar as vidas, mas sou pastor porque meu Deus diz: serve. Eu digo: Senhor, era hora de um almoço, e ele diz: serve meu filho, pastor. E eu sirvo ou por diaconia, ou porque sou escravo de quem manda. E isso é que é maravilhoso no mundo cristão. Você tem duas garantias dentro da igreja de ser abençoado. Ou será abençoado porque a igreja aprendeu o amor entre irmãos, ou será abençoado porque a igreja aprendeu a obedecer o seu amo, ou será abençoado pelos dois. Mas você, dentro de uma igreja, sempre será abençoado. Dentro de uma igreja que é igreja, você sempre será abençoado. Você pensa que isso é tudo? Não. Dentro de uma igreja você sempre abençoará. Que coisa maravilhosa. Um lugar em que eu sempre abençoo alguém e sempre saio abençoado. Que o Senhor nos esclareça quanto a isso. Tem gente achando que pode viver de qualquer maneira. Não, não pode. Tem gente achando que pode andar por onde deseja. Não, não pode. Tem gente que acha que dará testemunho quando lhe convir. Não, não é verdade. 24 horas das 24 horas do nosso dia, nós somos escravos do Deus vivo. E o Senhor está no nosso meio e requer a reverência que lhe é devida. Então, eu espero ter respondido a isso, em parte a isso que o meu amigo e irmão na fé levantou. Pastor Eduardo, nós somos escravos de Jesus Cristo. Vou usar uma palavra que um irmão usou esta semana. Uma palavra não, uma semelhante. Nós não somos escravos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos escravíssimos. Sabe o que é um escravíssimo? É aquele que é escravo e você fala: mas você é escravo de Jesus. E ele fala: eu gosto. É um escravíssimo. Mas saiba que a consequência é a vida eterna. Amém? O Senhor tem preparado para ti e para mim a vida eterna, e nós o veremos como Ele é. E isso já é suficiente para a gente furar a orelha e dizer: Senhor, fura minha orelha com o Espírito Santo, que eu quero ser teu escravo para a minha vida toda. Amém? Vamos fazer nosso círculo aqui.